Boa noite. Olá. Boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos para a nossa live número 3. Boa noite. As pessoas vão chegando aos poucos. Me digam se o som tá bom. Me digam também se a música está muito alta, por favor. Salve, João. Som bom, muito grato, Daniel. Bom, hoje é a nossa live número 3 aqui nessa jornada Tantra Yoga da Cachemira, na qual hoje a gente vai avançar um pouco, um chakra acima no mapa das lives. E dentro do mapa das lives eu vou colocar aqui esse é o mapa das lives. Então, colocando aqui só para que vocês se situem. Opa! Talvez melhor abaixar um pouco. Grato, João. Sempre bom um apoio aí. Bom, hoje dentro do sistema de chakras mais utilizado, né? Digamos que é relacionado ao elemento fogo, e até por isso vim com essa camiseta que tem o elemento fogo, mas aqui tem um símbolo que não é tântrico, ele é céltico, né? Mas eu estava na região mais céltica da França, que é de onde a minha parceira, amada Shakti, é a origem dela. Então me apaixonei por essa camiseta, o elemento fogo. E hoje nós vamos falar sobre essa fluidez. Aqui o Triskel ele tem essa fluidez, né? E aqui no mapa das lives, como vocês veem, incrementando a fluidez, a respiração circular, né? Deixa eu ver aqui, vou tirar, até porque é só para um lembrete, né? E, opa! Bom, hoje eu vou ensinar uma nova prática para vocês, que, na verdade, pensando aí ao longo do dia. Olá! Vamos ver pessoas queridas entrando, que já participaram dos meus cursos. O som aí tá bom, né? Então, hoje eu vou ensinar para vocês a chamada respiração circular. E também, opa, vou baixar aqui. O que é isso aqui? Ai. Aqui. Caramba, me atrapalhei todo, perdão. O som ainda está um tiquinho alto, Thiago. Muito grato, Ananda. Impressionante como capta, né? O som aqui tá bem baixinho, mas capta bem, né? Que bom que há essa captação boa.
Então essa jornada Grato Arquétipos do Tantra Yoga da Cachemira é também uma das intenções de trazer essa série de 7 lives, realmente para trazer uma visão desse Tantra das raízes xamânicas e matriarcais do Tantra Yoga. Hoje em dia nós temos aí o Tantra bastante difundido e você vê sempre o Tantra relacionado bastante à sexualidade, mas uma sexualidade também às vezes bastante caricata ou ligada a uma potência, né? Ou algo que tem mais a ver com o que na Índia é chamado de Kama Shastra. Os Kama Shastras, eles estão ligados nessa coisa realmente, né? De obtenção de mais prazer, mas não tem a cosmovisão do Tantra Yoga. Então hoje em dia você vê bastante o Tantra, a gente vê o Tantra bastante difundido, mas é o que nós chamamos de Neotantra. Então é bastante o Neotantra que é mais difundido, ou seja, uma roupagem moderna que foi, digamos, surgiu aí a partir desse movimento, né, dos anos 60, dos anos 70, que foi realmente uma época, uma era, né, dos anos 60 e 70, de uma grande explosão de liberdade. Eu nasci em 1976, né? Então eu não vivenciei tal meus pais ou outras pessoas de gerações anteriores. Eu não vivenciei esse boom de revolução sexual que foi bastante presente aí com o movimento Flower Power, Woodstock. Então nessa época é interessante que não tinha, né, esse fantasma, por exemplo, de doenças, infecções sexualmente transmissíveis, né? Então obviamente tinha, mas você curava isso basicamente com uma pílula e então a sexualidade, para quem vivenciou, né, esse boom de explosão de libertação sexual dos anos 70, foi bastante criativo e forte, né? Hoje em dia também tem, mas tem bastante o fantasma, né, das doenças e tudo mais. Então e também nós temos essa questão do digital, né? Então as relações também se digitalizaram muito e também tem essa grande rotatividade, talvez, né? Bom, esse eu já estou fugindo um pouco do tema, né? Mas também era uma forma de pegar um pouco de tempo, ver se entrava mais pessoas para manter assim, para que todos possam pegar o tema principal da aula, que, como eu falei, é a respiração circular. E uma coisa que eu pensei hoje, para que, deixa eu só procurar aqui o meu comentário, para que nós trabalhemos hoje também, pelo menos uma introdução, é o chamado Yoga das Emoções, certo? O Yoga das Emoções, ele é muito, muito importante para que nós tenhamos uma fluidez real no nosso corpo. Quando a gente fala de fluidez, nós não podemos limitar essa visão de fluidez apenas ao corpo físico. Eu mexi com o Tandava, respirei profundamente, ok, atingi a fluidez. Por que que nós fazemos uma prática que vá trazer essa fluidez para o corpo? Como eu falei, também abrir espaço no corpo, trabalhar com o elemento espaço, e para que nós também captemos mais a energia cósmica da Shakti, a energia feminina,
que a energia feminina Shakti se traduz por potência, mas também com consciência, né? Esse casamento alquímico de Shiva, que representa a consciência, e de Shakti, a potência, no nosso corpo. À medida que nós fazemos esse casamento alquímico dentro da gente, muitas coisas acontecem, né? Esse livre circular da Kundalini, por exemplo, né? E também os processos de depuração das profundezas da consciência. Essa é uma característica muito importante do Tantra Yoga da Cachemira em relação às roupagens modernas do Tantra atual, que fica bastante focado nessa questão do relacional amoroso e erótico, né? Obviamente, isso é bom ressaltar, né, e lembrar que o Tantra Yoga da Cachemira, ele é também uma via mística erótica. Ou seja, há um erotismo no Tantra Yoga da Cachemira, mas que é feito totalmente diferente da forma que a gente vê aí na grande maioria dos cursos de Tantra, né? Eu ia falar Tantra, assim, entre aspas, mas, enfim, o Tantra, cada curso, né, cada via também tem a sua utilidade, né? A própria palavra Tantra, ela já tem bastante poder. Então, obviamente que a subjetividade da nossa alma capta essa essência de liberdade. Então, obviamente que as vias neotântricas, por mais que elas deixem de lado essa mística erótica ancestral, elas têm também a sua validade. Mas, dentro disso, né, dessa via mística erótica do Tantra Yoga da Cachemira, as coisas acontecem de uma forma diferente. Há uma metodologia diferente, e essa metodologia, ela nasceu, digamos, a fonte dessa mística erótica, ela tem raízes, como eu falei, xamânicas e matriarcais. E a importância realmente da presença das mulheres nessa fonte de sabedoria para essa liberdade absoluta do ser e realização, né, do nosso chamado ser essencial. Então é isso que eu estou trazendo aqui cada dia, e também não apenas uma teorização, né, ou um excesso de eruditismo, que isso é importante também, né, os estudos, há excelentes livros de excelentes professores aí hoje em dia, mas também a prática. Então todas as práticas que eu estou trazendo aqui para vocês, a cada dia as práticas, vocês podem aplicar elas e vocês terão benefícios reais, certo? Para mim foi muito emocionante ontem, aliás, um mar de emoções, né? E hoje também, além da respiração circular, como eu falei, a gente vai tratar do chamado Yoga das emoções, e eu vou explicar o porquê também, que está conectado com esse chamado terceiro chakra, que é o chakra do umbigo, né? Dentro desse sistema de chakras, de 7 chakras, que é o mais conhecido. Então, dentro dessa visão cachemiriana, é muito importante que as emoções tenham fluidez no nosso corpo. E, sobretudo, a gente não vai evitar as emoções. Como para quem está seguindo, como eu falei ontem, falei agora há pouco, para mim foi um mar de emoções ler os relatos de algumas pessoas, né, no grupo do WhatsApp, e também pessoas que às vezes têm questões mais pessoais e não querem também ali abrir coisas, né, e trouxeram em mensagem privada, e realmente de até contatos, né, com seres
queridos e amados que estão distantes no momento, né? Então é exatamente esse potencial, né, de nós acessarmos o nosso corpo cósmico e até mesmo nos deslocarmos, né, através da força do pensamento e tudo mais, para estarmos onde quisermos através dessas práticas meditativas ancestrais. Então, quando a gente fala de emoções, né, quando a gente começa a fazer essas práticas, por mais suaves que elas sejam, essas práticas elas vão ter um processo de nós vamos mergulhar dentro das profundezas da consciência. Talvez vocês já tenham visto, né, é muito usado essa analogia a um iceberg. Então a nossa consciência ela seria como um iceberg e a ponta do iceberg aqui é o mar, né? A superfície do mar. Então a ponta do iceberg seria realmente a consciência que nós no estado normal temos realmente consciência. Então a porção maior do iceberg que está abaixo da superfície do mar, que é a porção maior, tudo isso está no plano subconsciente. Então, todo esse manancial ali, esse conteúdo de consciência, realmente isso está guiando a nossa vida secretamente. Então, mesmo que nós não saibamos, né, a maioria das pessoas, ou não sei, talvez eu esteja sendo pessimista, mas a grande maioria das pessoas é guiada por esse aspecto que está sombrio. Ou seja, no Tantra Yoga da Cachemira, a prática do Tandava e de outras técnicas, né, meditativas vão nos permitir mergulhar além da superfície e conhecer esse manancial. Olá, Cacá, boa noite. Vão nos propiciar, né, conhecer esse manancial esse conteúdo todo que está obscurecido. E se você sabe, né, se nós estamos sendo guiados secretamente por esse conteúdo que está inconsciente, a nossa vida vai ser realmente como uma grande novela, né? Eu falei ontem o modo novelístico de ser. Então, quando você vê práticas de Tantra, que chamam de Tantra, né? Algumas deveriam se chamar de outra coisa, que focam apenas numa sexualidade superficial, sem levar em consideração esse aspecto das profundezas da consciência, ficam apenas realmente numa superfície desse potencial de autoconhecimento que o Tantra ancestral pode nos propiciar. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês são práticas simples, mas à medida que... Também te amo, Cacá, grato, grande cantora. E minha primeira aluna de yoga, em 2004. Grato, Cacá, por sua presença. Então, todo esse conteúdo, né, à medida que nós vamos conhecendo esse conteúdo das profundezas, quando nós conhecemos isso, vai ter um momento em que pode ser um pouco doloroso, né? Você vai olhar para coisas que estão lá escondidas, secretas há muito tempo. Então, não é agradável. É como você vai fazer uma faxina na garagem ou num lugar onde você não vai comumente na sua casa, né? Você vai lá no sótão e tá aquela bagunça, toda aquela poeira. Então as profundezas da consciência, que normalmente chamam de subconsciente ou inconsciente, essas partes da casa ou do nosso templo, corpo, consciência, que nós deixamos esquecidas, mas que aquilo tem uma grande influência na nossa vida, né? Então,
é como se fosse um Feng Shui, né? Nada a ver essa analogia, mas quando nós fazemos essa limpeza geral, realmente, de conhecer cada recanto do nosso ser, e sobretudo essas profundezas da consciência, nós podemos depurar esse conteúdo, e daí nós não vamos mais ser guiados inconscientemente em direção a essa roda condicionada de existência, o chamado samsara, né? Então, esses termos do Tantra, eles são os mesmos que do Yoga, né? Normalmente, por exemplo, o Osho, ele fez essa separação de Tantra e Yoga, e ele teve os motivos dele, porque por ele ser hindu e tudo mais, e ele viu bem o que é o Yoga patriarcal, né? E também o Yoga excludente e que exclui a sexualidade, as mulheres, né? Então, esse foi um dos motivos que o Osho fez essa separação entre Tantra e Yoga. Mas o Tantra Yoga da Cachemira, por ser uma via inclusiva e também uma via que tem como base, né, e muita importância a presença das mulheres na espiritualidade, e também de não excluir todos os aspectos do nosso ser, né? Por exemplo, as emoções fortes, a sexualidade. Então, tudo isso faz parte do chamado Tantra Yoga da Cachemira, que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, como eu disse, são práticas simples, mas que se vocês colocarem em prática, vocês vão já começar a perceber diferenças, né? Então, algumas pessoas já me relataram coisas muito bonitas também, outras também histórias que são mais fortes, né? Cada pessoa tem seus desafios, e hoje eu vou trazer mais práticas para que vocês possam incrementar o que eu já ensinei nas 2 lives anteriores. O budismo, ele realmente, assim, não há tradição. A maioria das tradições espirituais que nós vemos hoje sofreram a influência do patriarcado. O budismo, o yoga, até mesmo o Tantra. Nós temos um Tantra que é bastante patriarcalizado, ou seja, que exclui as mulheres e que tem essa predominância dos homens, e perdendo, né, essa mística tão potente que só as mulheres podem nos possibilitar. Enquanto não houver essa mística que recoloque a mulher no seu lugar de destaque, vai ser uma espiritualidade, digamos que falha, né? Então, essas raízes, sobretudo matriarcais e também xamânicas do Tantra, que a gente está vendo aqui. Então, isso é muito importante, né? Porque senão essas aulas de Tantra só baseado em utilizar vibrador, em fazer isso, a posição tal, não sei o que, isso é realmente muito limitado. E as pessoas que vão nesses cursos e achando que isso está ajudando, inclusive ficam num labirinto sem saída. Tem pessoas que já vieram, né, de ontem para hoje me trazer essas questões. Eu fui na aula de Tantra tal e só falam de uso de vibrador. Pois isso é absurdo. O Tantra ancestral inclui a sexualidade, não é querer ser moralista, não é querer condenar o uso de vibradores, né? Mas não é isso. A sexualidade do Tantra, dessa cosmovisão da sexualidade, ela é muito mais ampla nessa visão do Tantra Yoga da Cachemira, que obviamente depois você pode ter as suas experiências pessoais com ou sem vibrador, muito mais consciente, porque enquanto você não tiver esse desenvolvimento, esse mergulho na sua consciência, você vai ficar realmente patinando e sendo escravo, escrava dessa roda condicionada de sofrimento.
Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês realmente são práticas simples, mas que, quando aplicadas, elas têm esse potencial de nos levar para outro patamar, de você realmente ter uma sexualidade muito mais ampla e que você vai poder acessar o chamado corpo cósmico, ou seja, a sua relação com todos os atos cotidianos vão se transformar numa relação amorosa. Então essa é a chamada Via Kaula Yogini, né? Então as yoginis, que são essas mulheres tântricas que estão na fonte do Tantra da Caxemira, elas trouxeram esses ensinamentos, né? Passaram também para homens, e isso é essa visão de que a sexualidade é muito mais ampla. Você ter aqui, enquanto eu estou falando com vocês, nessa visão, isso já é uma relação sexual, né? Então, é realmente para bugar o nosso cérebro. E eu lembro até um retiro que eu dei de Tantra Yoga, e conversando com uma das pessoas participantes, e daí eu falei, pois é, desde o momento em que você chegou aqui para o retiro, você já está exercendo a sexualidade. Não é através de uma técnica específica. As técnicas meditativas do Tantra Yoga da Caxemira, elas vão fazer com que nós tomemos consciência dessa presença constante da sexualidade. E essa amplitude da sexualidade, que daí você vai entrar num processo de fortalecimento dos sentidos e sensibilização. Ou seja, você pode ter um orgasmo sem utilizar qualquer coisa. Realmente você está lá respirando, mas não essas respirações, né, alucinadas ou práticas que tragam tanto agitação, para você realmente ter essa relação amorosa sutil com a realidade. Como eu disse, isso que eu estou ensinando aqui é realmente uma via bastante específica, né? Eu sigo os ensinamentos do meu mestre, o Daniel Odier, e ele escreveu alguns livros, né, que eu sempre recomendo nos meus cursos, e que eu procuro passar isso, porque aprendi com ele, né? Então essa é, digamos que, a minha forma de passar todo esse ensinamento, né? Bom, para quem está no grupo lá do WhatsApp, né, ou para quem veio na aula ontem, vocês já tiveram essa prática das micropráticas tântricas, né? Se você, para quem está lá no grupo do WhatsApp, eu enviei um vídeo que eu legendei do meu professor, que ele fala o que eu falei ontem, mas é bom sempre falar alguém que tem mais experiência, né? Então, à medida que você põe em prática isso, né, você vai perceber que toda relação que você tem no seu cotidiano, ela tem esse potencial de lhe dar muito prazer. Ou seja, você está aqui, eu estou falando com vocês e procurando tomar consciência dessas micropráticas, né? E isso me possibilitar um estado de presença muito maior e que vai influenciar também, né, nessa circulação de energias que estão passando pela gente. Então, vamos lá, pessoal. Carregar aqui, eu acho que meu celular não está carregando. Só um momentinho. Senão vai cair a live. Só um momentinho. Um momento.
pequeno problema técnico aqui. Só um momentinho. Vamos ver se eu resolvo aqui. Agora sim, acho que deu. Bom, senão daqui a pouco cai e só para garantir, perdão. Bom, como eu falei, hoje a gente vai aprender duas coisas. Como a gente subiu, né? Ontem a gente viu na primeira live o chakra do períneo. Então a gente começou aprendendo a prática do Tandava, né? E a importância de abrir o períneo, relaxar a língua, permitir que a respiração se aprofunde, soltar o abdômen. Então, isso é muito importante. Você pode, agora mesmo, enquanto você está me escutando, você já criar isso que nós chamamos no Tantra Yoga da Cachemira de o reflexo do tigre ou reflexo da tigresa. Ou seja, você se põe na postura sentada e já exerce essa microprática tântrica de abrir o períneo, soltar a língua, observar esse movimento natural do seu abdômen, né? Esse é o chamado reflexo do tigre ou reflexo da tigresa. O Tantra Yoga da Cachemira, ele tem essa denominação porque essa região da Cachemira tem essa comunicação com o Tibete, a China. Então tem uma relação bastante grande essas práticas com o taoísmo, né? Então a imagem dos tigres também é muito importante, né? Porque eles são felinos muito potentes, né? Então esse é o chamado reflexo do tigre. Não estava programado, mas já estou passando para vocês. Mas só para dizer que agora mesmo você está aí me escutando, você já pode cultivar essa microprática para sentir também o aterramento do cóccix que vai em direção ao chão. Você permite que o abdômen se solte à frente. Observe também quando os animais estão em relaxamento, os cães ou os gatos ou também esses felinos de grande porte, quando eles relaxam a língua, eles soltam a língua. Por isso que nós vamos constantemente relaxar a língua. Isso também é uma prática dos tântricas de observar esse mundo animal, né? E a sabedoria que está nesse mundo animal. Então, isso já é uma microprática tântrica, de você cultivar essa presença plena. E alguém me relatou também, né, lá no WhatsApp, que aumentou a salivação. Isso realmente, você vai aumentar a salivação quando você adquire esse reflexo, cultiva esse reflexo de relaxar a língua. Então, se você tem uma salivação maior, isso vai beneficiar também a digestão dos alimentos, porque a saliva ela é muito importante, né, para essa digestão dos alimentos. Então, essa sabedoria também, os tântricas, eles tiveram uma grande influência e uma importância também, por exemplo, para o Ayurveda, né? E, como eu estava falando, hoje a gente está no chakra do umbigo e logo acima do umbigo nós temos o diafragma, que vai separar, vai ser esse divisor entre os chakras que estão abaixo do diafragma e os chakras acima do diafragma. Amanhã na live 4 a gente vai tratar realmente do quarto chakra, né? Nós já estamos tratando, mas só para fazer esse mapa das lives, né? E ter um sentido lógico em cada aula. Então, observem primeiro essa expansão do abdômen que se solta à frente à medida que você cultiva esse reflexo do tigre ou da tigresa. E você pode já suavemente fechar os olhos
preparar aqui uma música. E já trazer a sua atenção para a base do corpo, que nós vimos já na aula 1, na live 1, né, de sexta-feira, abrindo o períneo. Perceba, como eu falei, quando você abre o períneo, você vai começar a cultivar também essa potência, né, você vai irrigar energeticamente todo esse aparelho urogenital. Então, por isso que é importante esse relaxamento do períneo. Então, suavemente feche os olhos. Quando for começar a prática, é bacana desativar os comentários. Boa ideia, grato, João. Vou desativar aqui. Então, vamos lá. Daí vocês se concentram um pouco mais. Então, suavemente feche os olhos. E observe já esse assentamento das energias no seu corpo. E a coluna vertebral, a última porção da coluna que procura a terra. O cóccix que procura enraizar-se. E desde o primeiro momento você observa esse fluxo natural da sua respiração. E à medida que você observa o ar sendo inspirado, você permite que os músculos abdominais profundos se soltem à frente. Perceba essa extensão no final da inspiração, contemple essa pausa, contemple o quanto tempo ela dura. E depois você acompanha esse movimento de expirar. Esse movimento de interlúdio, o espaço entre a inspiração e a expiração, também são muito importantes. A gente não vai falar muito, mas saiba que é importante observar esse espaço no final da inspiração e no final da expiração. E agora, na próxima inspiração, visualize como o seu cóccix, que ancorou na terra, o cóccix puxa a energia da terra ao longo da sua coluna até o topo da sua cabeça. E o topo da sua cabeça que se abre para o espaço. E na expiração, sutilmente você sente que há uma descida ao longo do canal central, ao longo da coluna vertebral, até a terra novamente. Aqui a gente vai iniciar, não estamos fazendo ainda, mas vamos iniciar a prática da respiração circular. Então, concentre-se aí na postura sentada, sem apoiar as costas. Está orientado nas aulas anteriores. Pode ser numa cadeira, numa almofada, no chão. Então, novamente, à medida que você sente o ar sendo inspirado, o abdômen se solta à frente, visualize a última porção da coluna, o cóccix, captando energia, puxando a energia da terra, subindo ao longo da coluna, até o topo da cabeça, que se abre para o espaço. Agora, observe atentamente, tome consciência do seu períneo, que idealmente já deve estar relaxado.
Se você lembra das práticas anteriores, você pode criar sua autonomia e levar o queixo em direção ao peito. E depois, milímetro por milímetro, elevar o rosto, lentamente, até que você encontre o eixo mais adequado. As axilas, elas se abrem suavemente. E amanhã a gente vai falar um pouquinho mais dessa anatomia tântrica sutil, na aula 4. Mas é importante abrir suavemente as axilas. Isso vai otimizar a circulação de energia nos braços. E agora, em relação ao yoga das emoções, não mentalize nada ou queira intelectualizar. Apenas continue seguindo esse passo a passo. Observe o movimento natural do seu diafragma. O diafragma, como eu falei, está acima do umbigo, separando os chakras de cima dos chakras de baixo. Então aqui no desenho da minha camiseta está aqui na intersecção, né, das costelas. E você visualiza o seu diafragma como se fosse uma medusa flutuando nas águas mornas do oceano. À medida que o ar é inspirado, o diafragma desce. Você contempla essa pausa natural e à medida que o ar é expirado, o diafragma sobe. À medida que o ar é inspirado, o diafragma desce. E à medida que o ar é expirado, o diafragma sobe. A gente vai falar depois da prática, o porquê disso. Mas, ao longo da prática do Tandava, que nós vamos fazer daqui a pouco, depois da respiração circular, procure fazer ao longo do Tandava essa tomada de consciência desse movimento natural do seu diafragma. E observe o que se passa. Depois, se você quiser me contar, fique à vontade, seja no grupo do WhatsApp ou por mensagem privada. Agora, vamos deixar o diafragma de lado. A gente fica em torno de 30 segundos aí prestando atenção no diafragma, mas depois a gente volta a atenção lá para o períneo aberto. Agora a gente vai começar a respiração circular. Então, o períneo está aberto, as axilas suavemente abertas, a língua relaxada. A coluna tão flexível quanto uma serpente que se move numa floresta. Agora observe isso, você vai visualizar que à medida que o ar é inspirado, a energia sobe lá do períneo, ao longo do corpo, até o seu palato, o céu da boca. Há um movimento de subida do períneo até o seu palato, o céu da boca. Na pausa, circula no palato e à medida que o ar é expirado, esse fluxo de energia desce pelo canal central, que é do tamanho de um fio de cabelo ao longo da coluna, descendo de volta até o períneo. Essa é a respiração circular. É muito simples, mas requer certa concentração.
Então, novamente, observe o períneo e à medida que o ar é inspirado, você visualiza que a energia sobe do períneo ao longo do corpo até o céu da boca, até o palato, onde circula na pausa, e à medida que o ar é expirado, esse fluxo de energia desce do palato ao longo do canal central da coluna vertebral, de volta até o períneo. Concentre-se nisso, mais algumas vezes. A língua relaxada. À medida que o ar é inspirado, visualize a energia subindo do períneo ao longo do corpo, até o palato, o céu da boca, onde circula. E à medida que o ar é expirado, desce ao longo do canal central, ao longo da coluna vertebral, de volta até o períneo, até chegar na pausa. Pratique isso mais uma vez. Você pode praticar essa respiração circular a qualquer momento do seu dia, mas é importante, não canse o seu espírito, da mesma forma que as micropráticas tântricas. Não é bom nós cansarmos nosso espírito. Há um processo gradual e que nós procuramos respeitar com suavidade. Senão, se você ficar muito sedento por realizações, pode ser contraproducente até mesmo. Ou você tem impulsos energéticos desnecessários. Nas práticas do Neo-Tantra, por exemplo, é feita muita agitação e isso não tem a ver com a via Kaula Yogini, ou seja, a via suave, amorosa, mas potente das yoginis. A gente está fazendo uma outra metodologia. Não misture métodos. Se você aprendeu aqui, eu recomendo não misturar, mas fique sob sua responsabilidade. Você é livre. Quem sou eu para lhe dizer o que fazer? E observando esse gingar muito suave da coluna, o peso do corpo que bascula sobre os isquios, os ossos sobre os quais nós nos sentamos. As axilas suavemente abertas, então visualize que nessa postura sentada você está flutuando no espaço azul noite. Esse flutuar no espaço azul noite não é algo que eu inventei, não é algo que o meu professor inventou, isso é algo que ele recebeu dessa linhagem de yoginis, com a Lalita Devi, e isso tem um motivo muito específico. No Tantra Yoga da Kashmir nós não fazemos visualizações aleatórias ou criativas que você inventou na hora. Não, é uma coisa passada ao longo dos anos. E tem um porquê. Então visualize exatamente isso. Se surgir algo, tudo bem. Não retenha nenhum fluxo. Mas visualize que você está flutuando nessa postura sentada no espaço azul noite. E tomando consciência dessa suave carícia de toda a extensão da sua pele com esse espaço azul noite no qual você se visualiza flutuando. Se isso for natural para você, às vezes nós abrangermos várias concentrações fica mais difícil. Pratique a respiração circular, mas como eu disse, sem cansar o seu espírito. No momento a gente visualiza que está flutuando no espaço azul noite.
E os ombros, eles flutuam nesse espaço azul-noite muito livremente como duas asas. As axilas suavemente abertas. Isso vai otimizar a circulação entre o tronco e os braços. E muito importante, observe a sua língua, pois ela pode estar tensa. E lembrando daquela respiração, que você expira pela boca aberta, muito suavemente, acompanhada de um sussurro. Isso pode ajudar a soltar algumas tensões internas. Mantendo esse fluxo de respiração, de concentração de forma contínua. E pode ser que muito naturalmente a fase 2 do Tandava surja para você. Por isso a importância de abrir as axilas. Isso facilita esse processo de os braços que começam a flutuar, se mover muito livremente e de forma espontânea. E você tateia ou acaricia a sutil densidade do espaço azul-noite no qual você está flutuando. Você se visualiza flutuando. E movendo os dedos das mãos, liberando cada um dos dedos das mãos do dedo vizinho, observando essa rica estrutura das mãos. À medida que você toma consciência desses detalhes da estrutura das mãos, como eu falei, tanto vai ter um benefício no nível mental, né, porque há uma conexão das mãos com a cabeça, quanto também você vai ter muito mais sensibilidade no seu toque. Então, não apenas para tocar uma pessoa amada, né, numa troca amorosa, mas também texturas ao longo do dia que nós costumamos tocar, uma xícara, tecidos, frutas. E pode ser que os movimentos se ampliem, mas procure manter essa lentidão dos movimentos. Como eu falei nas aulas anteriores, é essa lentidão dos movimentos que vai possibilitar um curto-circuito no mental condicionado. Porque normalmente o nosso mental funciona de uma forma labiríntica, dentro de um labirinto, né? Nós não sabemos como sair desse condicionamento. Esse é a grande riqueza da lentidão.
Perceba que também você pode observar, né, o movimento do diafragma durante algumas respirações, à medida que o ar é inspirado, o diafragma desce, sem forçar o que quer que seja. À medida que o ar é expirado, o diafragma que sobe. Ou também a respiração circular que eu acabei de ensinar a vocês. À medida que o ar é inspirado, visualize essa subida da energia do períneo ao longo do corpo, chegando até o palato, o céu da boca. E na pausa da inspiração, no final da inspiração, circula no palato. E à medida que o ar é expirado, esse fluxo de energia desce pelo canal central, ao longo da coluna, que é da espessura de um fio de cabelo, de volta até o períneo, lá embaixo. Perceba cada detalhe das articulações das mãos, os dedos das mãos, os pulsos, os cotovelos, os ombros, o pescoço que se solta, possibilitando que a cabeça acompanhe essa ginga da coluna. Procure liberar, mesmo nessa postura sentada, também essa articulação que une o quadril ao fêmur, chamado sacro ilíaco. Perceba se há tantas tensões. Normalmente, a depender da postura sentada em que você se encontra, do seu grau de flexibilidade, você pode talvez nem conseguir liberar essa tensão dessa junção apenas quando estiver na postura em pé. E gradualmente, muito lentamente, no seu tempo, sem pressa, você vai fazer a transição para a postura em pé, muito lentamente. Não tenha pressa. Isso é uma prática de sutileza. Aqui um pouco o tripé. E na postura em pé, quando você estiver nela, separe os pés um pouco mais distante que a distância do quadril. Os pés apontados para fora, os dedos apontados para fora e os joelhos flexionados. Aqui eu deveria recuar um pouquinho mais para você ver meus pés, mas não é necessário. Os pés apontados para fora, joelho flexionado. E aqui, procure sentir aqui a região abdominal profunda, os músculos profundos, que são aqui embaixo, à frente do osso púbico. Aqui onde está minha mão. Toque com os dedos da mão o osso púbico. É lá que a respiração, o abdômen vai se soltar à frente. Músculos abdominais profundos se soltam à frente na inspiração. O períneo aberto. E o movimento muito lento do corpo. Agora com a participação do quadril
E o peso que bascula, tendo essa triangulação, vai facilitar. Ou seja, a triangulação são os pés e o períneo como um terceiro apoio energético. Você vai ver que o peso pode bascular para um pé, para outro, mas você mantém essa consciência no períneo aberto para que o quadril possa se liberar lá para trás. Você possibilita que o períneo, que o peso do corpo libere também a região do quadril. Observe a língua, pois ela pode estar tensa. E nessa postura em pé, também fazendo essas micropráticas tântricas que eu falei. Por exemplo, observando o movimento natural do seu diafragma associado à respiração e o seu fluxo natural. À medida que o ar é inspirado, o diafragma desce. Perceba essa extensão para baixo. À medida que o ar é expirado, o diafragma sobe. Agora eu vou dar mais uma dica para você. À medida que o ar é inspirado, o diafragma desce e massageia o períneo, que está aberto. À medida que o diafragma sobe, o diafragma massageia o coração e a sua língua está relaxada. Todos esses pontos energéticos que eu estou passando para vocês fazem parte da chamada anatomia tântrica sutil. A gente vai ver outros detalhes ainda na aula de amanhã, mas tudo isso é parte dessa anatomia tântrica sutil, que é muito importante no Tantra Yoga da Cachemira. Você pode também, por alguns momentos, acelerar os movimentos para ver o quanto a fluidez está presente. Você pode também abrir espaço entre os pés ou diminuir, observando o que os músculos aqui internos das pernas pedem. Mas depois de certo tempo um pouco mais rápido, retorne à extrema lentidão. E você pode exercer aqui, cultivar a microprática no sentido do tato, tomada de consciência da extensão da sua pele. Acariciando essa sutil densidade no espaço azul-noite no qual você se visualiza, flutuando. Então aí você pode cultivar a sua autonomia, se você assistiu às aulas anteriores, ou exercendo, praticando aí a respiração circular nessa postura em pé. À medida que o ar é inspirado, você visualiza subindo do períneo ao longo do corpo até o palato, onde circula
E à medida que o ar é expirado, esse fluxo de energia desce ao longo do canal central, ao longo da coluna, de volta ao períneo. Mova-se tão lentamente que se alguém olhasse de fora, é como se quase você não movesse. Mais lentamente. Ainda mais lentamente. Ao mesmo tempo em que você toma consciência das sensações ao longo de toda a sua pele. Mais lentamente. Soltando cada um dos dedos, sem qualquer programação de movimento dos braços. E observando a profundidade da respiração, ou seja, à medida que o ar é inspirado, solte os músculos abdominais à frente do seu osso púbico. E à medida que o ar é expirado, esses músculos retornam suavemente ao seu lugar. Observe mais uma vez o movimento natural do seu diafragma associado à sua respiração. À medida que o ar é inspirado, o diafragma desce. E à medida que o ar é expirado, o diafragma sobe. Obviamente, você não vai, se eu digo inspirar, você não vai inspirar, cortar o seu fluxo natural. Observe o seu fluxo natural. Como o seu corpo está funcionando. O Tantra Yoga da Cachemira preza, sobretudo, por uma grande liberdade e fluidez. Você pode liberar o ar expirando pela boca aberta, acompanhado de um sussurro. Tome consciência dos sons que estão ao seu redor, que a gente praticou ontem nas micropráticas tântricas. E depois, em torno de 15, 20 segundos, pule a sua concentração, a sua atenção para as sensações ao longo da sua pele, tomando consciência de toda a extensão da sua pele.
gradualmente vá parando os braços ao longo do corpo, mantendo os joelhos suavemente flexionados. Para finalizar, coloque uma das mãos aqui na parte baixa do abdômen, quase à frente do osso púbico, e a outra palma da mão sobre o centro do peito. Como a gente está lidando com a Kundalini, a fluidez da Kundalini, a Kundalini é ligada ao elemento fogo. Então, provavelmente você vai ter sentido o seu corpo muito quente. Depende, mas se você seguiu a prática, seu corpo vai ter ativado o elemento fogo de uma forma muito forte. E as suas palmas das mãos provavelmente estão bem quentes. Aproveite desse calor, esquentando esses dois pontos, o peito, o centro ali, o externo, vai promover um grande relaxamento. E o abdômen também. Mas se você tiver qualquer outra parte do corpo que você sente que precisa ser energizado, aproveita esse momento. Por exemplo, talvez o seu pulso esteja machucado. Leva a palma da mão nessa região, mantendo os joelhos flexionados. Ou talvez o ombro. Aproveite esse momento que a sua mão está muito quente e leva a sua palma da mão, fazendo essa imposição da mão. É extremamente terapêutico aproveitar esse calor que a gente gerou através da circulação e fluidez da Kundalini, levando a mão, talvez, o seu abdômen, as costas. E daí então, retorne para a postura sentada. Sente-se. E aqui, como a gente faz sempre no Tândava, finalizando na postura sentada, os olhos fechados, e durante em torno de 2 minutos, seja total nessa postura sentada. Mantenha os olhos fechados, e nessa parada total, seja total. Observe o que se apresenta a você. Então, no seu tempo, você pode ficar um pouquinho mais se quiser, porque no Tândava nós vamos até a não dualidade, é bom desfrutar desse momento, mas no seu tempo, à medida que você inspira, suavemente abra os olhos.
Bom, fui tirar um. E aí, como estamos? Praticaram? O fogo apareceu aí no corpo de vocês? A Kundalini se desfraldou? Hoje ligado ao terceiro chakra, ao elemento fogo, e também uau! Que ótimo! Energizada. Esse é um dos propósitos. Grato também pela presença Yoga com Lua. Não quero voltar. Dá para ficar um pouquinho mais, né? Ou também é uma prática que eu não vou ensinar nessa jornada, mas tem um relaxamento também, né? Que é que nem o Shavasana. É um pouquinho diferente, porque nós chamamos pelo nome de um instrumento musical, que é o Sarangi. Então, no Sarangi, o relaxamento do Sarangi, nós observamos o corpo dividido em 3 partes, né? Tá um instrumento de cordas. Então, no Tantra tem muito essa analogia, essa comparação com a música. Então é muito importante no Tantra a noção de spanda, que é uma palavra com 6 letras, né? S-P-A-N-D-A, spanda, que é a vibração. Então, na cosmovisão do Tantra Yoga da Cachemira, tudo nesse universo está vibrante. Então, através do Tandava, nós procuramos tornar o nosso corpo vibrante, também, né, fazer esse desfraldar da Kundalini e, ao mesmo tempo, lidar com o nosso corpo tal um instrumento musical. A partir dessas práticas meditativas e, sobretudo, o Tandava, Grato Zaya. Então, a partir dessas práticas meditativas, nós vamos fazer um afinar o corpo. Então, a gente vai lidar com o corpo como se fosse um instrumento musical. Grato Shiru. Ah, não, perdão, Cris. Pensei que era uma outra pessoa. Então, à medida que nós vamos praticando o Tandava, o corpo, tal um instrumento musical, é afinado e daí nós podemos ressoar com o cosmos. Ou seja, nós entramos em ressonância com o cosmos. Nossa, tive um transe muito parecido com a ayahuasca. Na verdade, nós temos na nossa pineal uma grande porção de DMT. Então, todas essas práticas que nós fizemos, né, eu vou falar um pouquinho amanhã na anatomia tântrica sutil, mas eu posso adiantar. O relaxar a língua libera mais pinealina, que é uma secreção, né? É o chamado hormônio do crescimento, e isso tem um leve efeito alucinógeno, que as crianças têm muito, né? As crianças, vocês veem, elas podem estar numa sala sem nada, só com uma mesa, aquilo já vira um barco, já vem piratas, tubarões. É porque as crianças, elas têm uma grande descarga, um fluxo muito grande dessa pinealina. Então elas têm essa imaginação muito fértil, né? E esse grande prazer, bem-estar. E nós, à medida que nós vamos envelhecendo, a pineal vai se fechando. E daí para de secretar isso e digamos que a gente fica careta, né? A gente fica rígido. Então, essas práticas do Tantra, elas procuram também abrir a pineal para que essa pinealina possa liberar mais, ser mais liberada. Então, pode ter, sim, esse efeito levemente parecido com alguns enteógenos, né? Como você citou, o ayahuasca. Será que os tântricas já conheciam a teoria das supercordas? É tudo vibração. Eu não conheço a teoria das supercordas, mas essa teoria de que tudo é vibração
é algo dessa linha do Spanda, que é muito importante no Tantra Yoga da Cachemira. Achei difícil concentrar em várias visualizações ao mesmo tempo. É bom focar uma por vez, né? Como eu falei, não canse o seu espírito. Depois você pode tentar, depois que você ficou com uma prática bem enraizada, né, na sua mente, daí sim você pode tentar, mas nunca cansar o seu espírito. O azul noite, a respiração circular, atenção para o períneo, soltar o abdômen à frente. É bom levar a atenção em cada ponto, não tudo ao mesmo tempo, senão é coisa demais e realmente é muito cansativo. Muita admiração, olha, muita presença, ok. Perguntaram na primeira live sobre os outros 3 sentidos, além dos físicos, quais eram mesmo? Por que a respiração circular sobe até o palato e não até o topo da cabeça? O topo no palato vai ressoar em direção ao topo da cabeça. É uma sinergia que está acontecendo. Como eu falei, quando você relaxa a língua, você já está relaxando também os hemisférios cerebrais. Então, toda a prática ela é desenhada para atuar em sinergia, né? Então, por isso que eu até aconselho que você aprende aqui comigo, e você já é professor de Tantra, e que utiliza outras práticas, talvez você não vai ter essa sinergia tão completa, porque não são práticas assim, são práticas muito fortes, apesar de muito simples. Mas para que você colha realmente essa potência, você tem que se dedicar a uma via só, não a várias coisas, como se você tivesse ali um cardápio de práticas, mas também cada pessoa é livre, né? Eu pratiquei asana durante muito tempo. Gratidão, Thiago. Diva Banda. Bom, o Diva Banda, né, a língua, né? Então, Fernanda, é dito que esse yoga não postural é uma coisa que eu experienciei, não o Diva Banda, né, de entrar a língua e tudo mais. Mas, quando o Tandava está bastante enraizado, ou que você está mais familiar com a prática do Tandava, esse yoga não postural vai começar a surgir o Kundalini Yoga. Não é a prática lá do pessoal com turbante, né? Talvez tenha similaridades, eu não conheço muito. Mas sim que os mudras vão aparecer espontaneamente e talvez até mesmo os asanas vão aparecer espontaneamente. E já aconteceu comigo também, né? De sentar para começar o Tandava e surgir os bandhas naturalmente. Então, isso é o chamado Kundalini Yoga, ou seja, mas quando você já tem mais horas de prática no Tandava. Mas pode acontecer, né? Como você é yogini, já pratica asana, Fernanda, então pode ser que você tenha uma facilidade, né? Então, pessoas que já têm esse conhecimento da anatomia sutil, pode ser que numa primeira sessão de Tandava, ou 2, 3, já comece a surgir, né, esse Kundalini Yoga. Para algumas pessoas que não têm essa familiaridade com o corpo sutil, pode levar mais tempo. O Diva Banda eu nunca experienciei esse surgimento espontâneo, mas normalmente há esse surgimento espontâneo dessas técnicas, né? Então é por isso que é dito que na fonte, né, de todas essas práticas aí do Hatha Yoga que usam, né, o corpo energético, estão as yoginis, essa sabedoria da sutileza das yoginis. Piscianos também tem isso. Não entendi. Muito boa prática. Como apagar o fogo na hora de dormir? Natural e lícito. Olha, apagar o fogo na hora de dormir, procure relaxar o corpo. Ou fique dançando a noite toda, depende. Mas aconteceu comigo também, às vezes,
Por isso, por exemplo, nas lives anteriores, antes de fazer as lives eu tomei café. Hoje eu disse, eu não vou tomar café, vou comer mamão, comi um mamãozinho que acalma. Então, para você fazer essa alquimia também através dos alimentos, né? Então é toda uma sinergia que você faz, não apenas através da prática, mas observe aí, talvez comer um mamão, alface, você vai ter uma noite de sono tranquila. Olá, Shan. Mas posso aproximar o Tantra Yoga da Caxemira com o xamanismo, com os rituais dos elementos? No Tantra Yoga da Caxemira tem uma abordagem diferente. Nós trabalhamos com os elementos, mas eu não conheço linhas xamânicas. O Tantra Yoga da Caxemira tem origens também no xamanismo, mas houve, digamos que, um desenvolvimento dessas práticas e muitas coisas são feitas através de visualizações ou através do toque, né? Minha maior dificuldade foi fazer a respiração circular sem controlar a respiração. Karina, como você já talvez por já ter feito yoga, né? E talvez você ainda continue, daí tem esse reflexo de controlar a respiração. Nesse yoga não postural a gente procura observar a respiração exatamente como ela se apresenta, sem modificações. No início pode ser difícil. Muito grata. Ou fique dançando a noite toda. Tenho que acordar cedo. Chá de mulunga é um calmante natural. Ou um chá, né? Cidreira, alguma coisa. Bom, já estamos aqui há quase 1h30. Acredito que por isso por hoje é isso, né? Então, eu agradeço a presença de vocês e essa foi a nossa live número 3. Ainda vai ter a live número 4, 5, 6 e 7. Amanhã eu vou estar falando sobre a anatomia tântrica sutil. Então, eu vou trazer mais detalhes aí do que a gente já viu hoje e nas outras lives. E observem isso, né? As pessoas que me trouxeram relatos que desenvolveram coisas aí nefastas para o corpo por causa de aulas de Tantra que tem esse uso, né, indiscriminado aí de práticas pseudotântricas, né, focadas, por exemplo, em vibrador, e como eu disse, não tenho nada contra, mas há que se atuar com consciência. Aqui o Tantra Yoga da Caxemira a gente procura realmente observar a sutileza e as coisas, o corpo nos seus detalhes, nessa minúcia que é essa bagagem do Tantra Yoga da Caxemira. Muito grato pela presença de todos vocês, uma boa noite e eu vou estar daqui a pouco lá aberto no grupo do WhatsApp, quem quiser relatar coisas ou fazer perguntas, eu deixo o grupo lá aberto durante meia hora para essa partilha. E também lanço mais um bônus de material, né, de complementar para vocês terem ainda mais expansão aí para conhecer o Tantra Yoga da Caxemira. Eu estou dando esse bônus, né, de deixar as aulas por 24 horas. Normalmente sim, mas realmente esse período apenas de 24 horas, certo? Muito grato e pela presença de vocês e uma boa noite.